seja muito bem-vindo a esse vídeo. Esse que é um vídeo de reestreia do canal, porque assim, a gente tá recomeçando aqui, né? Se você me acompanha no Instagram, você já sabe que lá eu contei que a gente tá retomando as atividades por aqui. Eu tô super animada, é uma nova fase minha, como pessoa, como profissional, a nova fase para nossa família, e eu tô muito feliz de estar aqui. Eu espero a gente poder compartilhar mais na prática tudo aquilo que a gente já compartilha também lá no Instagram sobre organização, maternidade, enfim. Eu tô aqui bem em vida real mesmo, tô aqui no meio da sala de jantar, um tá dormindo, o outro tá brincando, então vai ter barulho, tem passarinho cantando por aqui, enfim. Mas é isso que vai ser o canal, muita vida real, e eu espero que inspire e motive você aí também, que seja relevante por aí. E aí, o que acontece? Eu abri a caixinha de perguntas lá no Instagram pra gente poder responder aqui, porque às vezes eu consigo explicar melhor tudo, né? Inclusive surgiram algumas perguntas bem polêmicas, algumas que talvez eu não consiga responder só num vídeo de perguntas e respostas, e que eu precise, sei lá, de um vídeo só para explicar e dizer o meu ponto de vista em relação a esse assunto. Mas eu vou tentar falar o que eu acho, enfim, e quero ouvir vocês, o que vocês acham, tá bom? Então eu até anotei para eu não perder, não esquecer nada, vou falar, tá bom? Então vamos lá, primeira pergunta. Essa pergunta sempre aparece na minha caixinha de perguntas quando eu abro lá, sempre, e foi a primeira que apareceu. Como é ser esposa de pastor? Gente, essa pergunta sempre aparece. E se você tá chegando aqui agora ou não me conhece, já se inscreve no canal, tem muitas coisas bem legais por aqui. E eu já tenho até um vídeo, inclusive, contando um pouquinho eu e o Thiago, as nossas preferências e tudo mais. Se você não sabe, você tá chegando aqui, eu sou esposa de pastor, meu esposo é pastor da Igreja Adventista e nós somos casados há 8 anos. E antes dele ser pastor, antes de eu casar com ele, eu já era adventista, eu já era cristã, e quando a gente começou a namorar e tal, e, enfim, depois ficamos noivos, casamos, a minha realidade, assim, na igreja, o meu participar, nunca foi algo, assim, diferente, muito diferente do que eu já fazia antes. Então, assim, eu não senti muita diferença. É claro que existem responsabilidades diferentes, óbvio, né? Você agora tem um papel específico, talvez, mas assim, eu nunca senti um peso por ocupar esse papel, né? Eu sou muito tranquila em relação a isso. Hoje na minha vida, Vivian, como mãe, a minha prioridade é, sendo esposa de pastor, cuidar da igreja do meu lar, junto com meu esposo. Então, assim, a minha dedicação total é com os meus filhos, é onde eu preciso estar, é onde eu preciso me dedicar, é assim que eu entendo. E cuidar do meu marido, porque se ele tá bem, ele consegue fazer um bom trabalho, e se eu posso cuidar dele, ajudar ele, no que eu puder, eu vou fazer. Em relação ao cuidado com as igrejas e tudo mais, hoje a gente tá vivendo um período específico de pandemia, em que eu e meus filhos, a gente praticamente não tá indo por conta dessa situação, mas sempre que eu posso, a gente tá lá, a gente ajuda, a gente atua, enfim. Mas eu não vou me sentir cobrada nem nada sobre isso. Aliás, eu acho que muita gente tem a ideia de que é um peso, de que é sei lá o que, mas assim, eu pessoalmente nunca tive nenhum problema com isso, e entendo o papel da esposa do pastor, entendo que ela ocupa também um cargo de influência, né? Uma posição, um cargo não, mas uma posição de uma certa influência. Mas eu acho que antes de ser esposa de pastor, eu sou a Vivian cristã, em que já demonstra o amor pelo evangelho e por tudo que envolve, né, uma vida cristã, antes mesmo de ser esposa de pastor. Então, ser esposa de pastor é uma consequência por eu estar casada com o Thiago e ele ocupar essa posição hoje, mas isso não interfere em nada. Pra mim não tem tanta diferença assim. Número 2. Se eu vou montar outro curso, me perguntaram isso. Do curso, acredito que deve ser o curso de organização. E seguinte, gente, né, eu falo muito sobre organização pessoal, familiar e tal, e eu lancei ano passado 2 cursos online de organização pessoal. Inclusive, vou deixar aqui no card pra você, se você quiser e tal, ir lá conferir. E aí, seguinte, esse ano eu não terei um novo curso, talvez assim, novos lançamentos. Eu ainda não tenho uma previsão para um novo lançamento, porém teremos curso. Então
Já fica aí ligado, se você não participou das duas últimas turmas, esse pode ser o seu momento. Fique ligado que logo aparece aí uma oportunidade, tá bom? Terceira pergunta. Como foi que você percebeu que levava jeito para influência digital? Me perguntaram isso. Gente, tem várias perguntas, inclusive parecidas, eu tô selecionando aquelas, né, que tem a mesma pergunta, já respondo aqui. Então, eu não sei se eu levo jeito para influência digital. Vocês estão mandando essa pergunta, talvez vocês me vejam como uma influenciadora, né? Eu vejo que eu não sei como que eu me vi, assim, eu na verdade, dentro desse universo do digital, né, eu sempre gostei de internet, sempre. Nossa, eu sou da época que tinha, sempre que abria uma nova rede social, eu tava lá porque eu queria saber como é que funcionava, eu queria saber, eu queria mexer, eu queria estar por dentro. Então, época de MSN, ICQ, Orkut, vlogão, nossa gente, flogão, né? Nossa gente, parece que eu sou velha, né? Eu não me considero velha não, eu só tenho 30 anos, mas eu sou dessa era aí que tem, né? Então, enfim, então eu sempre tava dentro, tipo, Facebook, quando o Facebook era só a fazendinha, né? Então assim, eu tava por lá, eu queria saber como é que funcionava. Então eu sempre tive muita curiosidade e muito interesse em estar envolvida no universo digital. E é o seguinte, quando eu comecei meu Instagram, era muito despretensioso, era na época que eu tinha, na verdade, um iPod Touch. E eu tirava fotos no iPod Touch e eu tava na época na faculdade, no último ano da faculdade, e eu tirava foto com o iPod, usava aqueles filtros do próprio Instagram, maravilhosos, e postava, e enfim, postava muito pôr do sol, muito a minha rotina na faculdade, era bem assim, bem despretensioso. E o Instagram não era, né, o que é hoje, o YouTube, nossa, não era mesmo o que é hoje, então muita coisa mudou de lá pra cá. Eu ia postando, enfim, sempre. E quando eu comecei na verdade, quando eu fiquei grávida e eu comecei a compartilhar a gravidez e tudo mais, eu fiquei de licença no trabalho. Tive uma gravidez de risco, a primeira gravidez, até tem um vídeo falando sobre isso, vou deixar aqui também, se você ainda não assistiu. E eu fiquei assim bem... Eu gostava de compartilhar, né, as coisas. Passou o tempo, o bebê nasceu, eu escolhi sair do trabalho para me dedicar inteiramente à maternidade, e aí eu vi uma possibilidade de começar a compartilhar meu dia a dia. E aí eu vi que existiam mais mulheres na mesma situação que eu, em que com um bebê pequeno, querendo voltar ativa e produzir, não sabia como fazer, enfim. E aí eu comecei a compartilhar. E aí as coisas foram tomando outras proporções, e quando eu vi, eu tava nesse universo da influência digital. Mas assim, e aí aprendendo também depois com o tempo como é que a ferramenta funcionava de uma forma mais assim específica no processo de você monetizar as suas redes sociais, e aí eu fui entrando nisso. Mas eu sempre tive essa desenvoltura de falar com câmera, de me sentir comunicativa, então eu acho que isso foi um a mais. Porém, eu acho que eu comecei assim e tô aí até hoje. Então, essa não é assim onde até agora até o último ano, né, eu tinha outras coisas. A partir do ano passado a gente começou a ser mais assim intencional no marketing digital, em produzir conteúdos específicos para monetizar, enfim. E aí eu tenho feito assim, mas eu acho que foi nesse momento, quando eu tava compartilhando o meu dia a dia na maternidade, vendo que existiam outras mulheres que passavam pela mesma coisa que eu, e eu poderia influenciá-las para que elas pudessem viver de uma forma mais leve, uma forma gostosa, além de compartilhar o meu dia a dia como um recorte assim, de registros na rede social. A próxima pergunta é: como conciliar mãe educadora versus casa? Eu acho que isso é um grande desafio. Muitas mães me acompanham lá no Instagram e veem meu amor por educação domiciliar, que a gente faz por aqui. Mas eu vou ser bem assim resumida, tá? Pra mim, como funciona? Só consigo fazer acontecer com planejamento e rotina. Se eu não tiver um planejamento bem estruturado do que precisa acontecer durante a minha semana, durante o meu dia, e cumprir a rotina certinho, eu não consigo. Se eu não fizer isso, eu não consigo
cumprir meu papel de mãe educadora, não consigo cumprir meu papel de dona de casa, de mãe e de empreendedora. Então, e todas essas questões são muito importantes para mim. Então, se eu quero que aconteça, eu preciso ter um plano de ação. E o plano de ação, né, tá estruturado junto com o planejamento e a minha rotina estruturada e cumprindo a minha rotina. Então, é fundamental, tá bom? Acho que alguém acordou. Oi! Vem cá! Ai, gente, alguém acordou? Você acordou? Falei assim, oi? Tava mimindo. Bem, minha próxima pergunta são duas perguntas que vieram que tem um tom assim, é bem polêmica e talvez eu precisaria de um vídeo só para explicar cada uma delas do meu ponto de vista. Um vídeo aqui curtinho, só explicando aqui, eu acho que é pouco para expor toda a minha opinião em relação a esse assunto. Inclusive, eu tenho um caderno só sobre esse tipo de estudo que eu tenho feito recentemente. Então, primeira pergunta em relação a isso é: sua opinião sobre o feminismo? É bem curta e grossa aqui, tá? E depois eu posso gravar um outro vídeo falando sobre isso. Mas assim, eu pessoalmente acho que o cristianismo e o feminismo não conseguem andar de mãos dadas. Eu não me considero uma pessoa feminista. Acho que tiveram momentos importantes no movimento, que foram importantes para a caminhada da mulher na sociedade. Porém, eu não acredito na junção das duas coisas. E eu tenho um estudo sobre isso, eu posso compartilhar com vocês aqui. Eu respeito a posição de quem aceita e quem levanta a bandeira, respeito. Eu acho que, acima de tudo, a gente precisa ter muito respeito sobre ideologias e movimentos e convicções que cada um tem. Porém, no meu ponto de vista, vivendo, eu não consigo associar as duas coisas, não consigo unir as duas coisas. Enfim, depois eu posso gravar um vídeo explicando um pouco mais sobre isso. Eu tenho estudado sobre esse assunto, sobre feminismo, sobre o papel da mulher, de acordo com o que Deus espera que a mulher viva, né, que é o que eu acredito. Então, posso compartilhar depois um outro vídeo sobre isso, explicando mais detalhadamente sobre o que eu tenho estudado, e talvez você que está me assistindo possa contribuir de alguma forma. Eu estou disposta a ouvir você, mas é mais ou menos isso que eu poderia falar nesse vídeo tão curto e tão rápido, tá bom? E a segunda pergunta é sobre a minha opinião sobre submissão no casamento, as principais dificuldades nesse quesito, que também é um assunto muito extenso. Eu tenho estudado, inclusive, já tem 3 meses, acho que vai fazer 3 meses, dezembro, janeiro. A gente está entrando no 3º mês de estudo, eu com mais algumas amigas, estudando exatamente sobre o papel da mulher diante da Bíblia e sobre essa questão. E a gente acabou entrando nesse estudo de submissão. Eu tenho algo aqui muito legal que eu poderia compartilhar aqui em um outro vídeo, mas só para dar uma resumida também, eu acredito muito que Deus criou o homem e a mulher com propósitos específicos. E a partir do momento em que o pecado entrou no mundo, esses papéis e essa imagem foram descaracterizadas. A gente vive numa constante desde a queda do homem até hoje, de uma constante distorção dos papéis e até de conceitos bíblicos, porque a gente não consegue entender certas coisas que a Bíblia diz por causa da nossa vivência, do que a gente acha que é o que é. Então, a submissão nesse aspecto bíblico eu entendo muito associado a uma escolha e uma submissão em amor em Deus. O casamento ele foi feito para ser algo igual, o homem e a mulher serem companheiros, né, ajudadores, um para cuidar, o outro para ajudar, mas eu não vejo, no caso, nesse aspecto, algo que muitas pessoas têm dificuldade de entender o lance da submissão, como algo autoritário, como se o homem tivesse poder sobre a mulher no sentido de deteriorar a imagem da mulher de forma em que é uma submissão opressora. Eu não vejo assim. Por isso que a submissão em Deus, em amor ao seu marido, é algo em amor
e você vai receber em amor também. Bem, é um assunto muito extenso, é bem amplo e que eu posso compartilhar todos os meus estudos, que eu tenho pensado sobre isso num outro vídeo, mas é mais ou menos isso que eu poderia falar assim, né? Não sei se eu consegui responder exatamente o que a pessoa queria ouvir, mas é mais ou menos isso, tá bom? Então, para encerrar, a última pergunta aqui, a minha opinião sobre maternidade e trabalho fora. A minha realidade é que eu vivia numa cidade a 60 km do meu trabalho, fazia ida e volta todos os dias, 60 para ir, 60 para voltar, 120 km todos os dias. Eu tinha uma rotina muito insana e por conta disso a gente escolheu e decidiu que eu iria abrir mão do meu trabalho para poder cuidar do Samuca. Me doeu muito porque eu era uma pessoa... Porque eu era uma pessoa muito ativa, muito mesmo. E deixar de trabalhar fora pra mim foi muito doloroso na época. Mas era o que a gente precisava passar, era o que a gente não tinha outra opção. Enfim, e era isso que a gente decidiu como família e foi muito bom pra mim como mãe. Eu pude curtir, pude passar por tudo que eu precisava com o Samuca. Foi difícil, a gente deu uma apertadinha no orçamento, enfim, e depois eu comecei a tentar empreender desde dentro de casa. Eu sei que nem sempre só um pode trabalhar, né? Então, assim, é muito difícil isso. Mas eu sei da necessidade de muitas mães que precisam trabalhar fora também. Então, assim, mesmo tendo a necessidade de estar trabalhando fora, a gente não pode esquecer, como pais e mães, a responsabilidade que a gente tem dentro de casa. E eu acho que o maior desafio é não terceirizar o cuidado dos seus filhos a outras pessoas, mesmo você trabalhando fora, né? Eu tenho um exemplo da minha própria casa. A minha mãe, ela sempre trabalhou fora. E ela era uma pessoa muito presente, era uma mãe muito presente mesmo trabalhando fora. Então eu acredito muito que é possível você ser mãe, cuidar com seus papéis maternos e mesmo assim trabalhar fora, né? Mas no meu caso, eu optei por ficar em casa com meus filhos. Não vejo nada de errado. Mães que trabalham fora, vocês são heroínas, e mães que trabalham de casa são heroínas. O fato é que mães sempre trabalham. Então, gente, foi mais ou menos essas perguntas. Vocês estão vendo aqui que já tá rolando, né, uma movimentação. A gente pode gravar uma parte 2 de perguntas e respostas. Eu gosto muito desses vídeos porque a gente consegue responder melhor e tal. Enfim, muito obrigada você que mandou a pergunta. Se você ainda não me segue nas redes sociais, vou deixar aqui, tá aqui na descrição do vídeo, as redes sociais. Comenta aqui no vídeo se eu não respondi alguma pergunta sua, ou qual tipo de pergunta você gostaria que eu respondesse, ou sua opinião sobre algum desses assuntos que a gente conversou. E é isso, tá bom? Não deixa de se inscrever no canal, tá bom? E é isso, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau.